Problemas orçamentários, avanços tecnológicos e a implantação do processo eletrônico. Esses são os principais desafios dos tribunais de justiça do país. Como avançar diante de uma alta carga processual de 90 milhões de processos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, que toma posse no próximo dia 30 de junho. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por 4 comarcas: Mantena, Ituiutaba, Contagem e Belo Horizonte. Foi também promotor de justiça em Minas Gerais e é natural de Caçapava, São Paulo. Doutor Pedro, parabéns por sua eleição. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado. Bom, nossa conversa vai versar sobre a questão da gestão do judiciário, a gestão judiciária. O senhor, antes mesmo de tomar posse, participou de uma reunião na semana atrasada a respeito aí do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça. Qual é a pauta e quais são os desafios? A pauta do Colégio de Presidentes é sobre questões orçamentárias, de autonomia, relações com o Conselho Nacional de Justiça. Essas são as pautas e a participação da Justiça Estadual no cenário nacional junto ao Conselho Nacional de Justiça. O orçamento é sempre curto e o Executivo às vezes inventa também um corte de despesas para se adequar à lei de responsabilidade fiscal. Como resolver essa equação? Negociação, otimizar os recursos no sentido de economia de despesas correntes, do emprego, melhorar o emprego desses recursos que são escassos para a nossa atividade. Apesar de não ter um orçamento próprio, né, o judiciário fica um pouco dependente dos outros poderes quando precisa de mais recursos. Como solucionar essa discriminação nesse equilíbrio dos 3 poderes? O orçamento, o projeto de lei que aprova o orçamento para o ano subsequente é dotado, o orçamento na realidade é uma conta a grosso modo podemos falar de despesas, né, e recursos. Isso é conferido ao Poder Judiciário, são as despesas, isso é uma previsão do que ele vai gastar durante o ano. Eventualmente pode ocorrer que esses recursos, os recursos não sejam suficientes para as despesas programadas e aí há necessidade de suplementação orçamentária. Mas isso, normalmente, nós procuramos evitar que haja necessidade de suplementação. Além desse repasse feito pelo Executivo, em duodécimos, me parece que é assim, né? Qual que é a principal fonte de receita do Judiciário? Bom, nós dividimos o orçamento em 2. O orçamento de custeio e investimentos e o orçamento de pessoal. O orçamento de pessoal vem da que nós chamamos de fonte 10, é a fonte do Tesouro Estadual. E a questão de despesas correntes de custeio e despesas de investimento, elas vêm de recursos como taxa judiciária, como depósitos, recursos dos depósitos judiciais, entre outros. Em Minas tem a novidade do Fundo Especial do Judiciário, que engloba todos esses emolumentos, taxas e extrajudiciais. Esse fundo foi criado justamente para fazer frente às despesas correntes de custeio e às despesas de investimento. Presidente, qual que é o tamanho do desafio que o senhor tem a partir do dia 30 de junho, a partir de julho deste ano, de administrar um tribunal, que é o 2º maior do país, que tem um orçamento aí semelhante ou maior até do que muitos estados? É verdade. O orçamento deste ano é de 4 bilhões e 400 milhões para 298 comarcas, 16 mil servidores na ativa, 1.038 juízes também na ativa. 700 imóveis. É um desafio muito grande, porque ele é maior do que muito estado, esse orçamento é maior do que o orçamento de muito estado federado aqui do Brasil. O que nós precisamos é de planejamento, fazer um planejamento de longo prazo, que nós chamamos de planejamento estratégico, em decorrência da Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, que exige que os tribunais façam seu planejamento estratégico. O orçamento, em consonância com esse planejamento,
E, na realidade, para quê? Para que nós possamos atingir a nossa missão, que é a prestação jurisdicional célere, eficiente e, de uma certa forma, com eficiência e economicidade. E essa ferramenta do planejamento é muito importante para racionalizar os gastos, as despesas do tribunal, né? Planejar é estabelecer metas, estabelecer para onde quer ir, para onde quer chegar, quais são os objetivos a ser atingidos. Por isso que ele é importante. E o orçamento é feito justamente para possibilitar, por isso que ele tem que ter uma comunicação, tem que estar casado, vamos dizer assim, com o planejamento, para que ele possa, na realidade, para que o planejamento seja efetivo, não seja uma coisa apenas formal, mas que exista. Muito bem. Seja cumprido. Bom, e além de gerenciar essa máquina, o senhor tem também o desafio de modernizar essa máquina que, de forma geral, é tida como emperrada, com uma morosidade muito grande e trazer mais eficiência. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os desafios dos tribunais de justiça. O nosso entrevistado é o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, que toma posse no próximo dia 30 de junho. Doutor Pedro, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da modernização. Além de gerenciar essa máquina, que o senhor falou há pouco, a máquina do Judiciário Mineiro, o senhor tem o desafio de modernizá-la, torná-la mais moderna do ponto de vista da eficiência política e administrativa. Bom, evidentemente que como os recursos eles são finitos, nós temos que buscar mecanismos para que esses desafios, ou seja, para que a prestação jurisdicional seja a melhor possível, seja otimizada, seja célere e com qualidade. Hoje, o que se busca o caminho hoje é o processo eletrônico. A implementação do processo eletrônico, principalmente na primeira instância. A primeira instância, na minha administração, como nas outras, mas especificamente na minha, falo na minha administração, a primeira instância é que o foco será para a primeira instância, seja na questão de pessoal, seja na questão de gestão de comarcas e na implementação do processo eletrônico. Estabelecer uma política clara, duradoura, com um cronograma de implementação do processo eletrônico na primeira instância. Todos estão empenhados nesse processo eletrônico no país todo, mas alguns estados estão mais atrasados do que outros. Como é que está a situação de Minas Gerais e como é que o senhor pretende adotar esse projeto? Em relação à primeira instância, Minas Gerais está atrasado. Há estados que já possuem o processo eletrônico num estágio bem mais avançado do que Minas Gerais. Santa Catarina, por exemplo, São Paulo, entre outros aqui que eu estou me lembrando. Minas Gerais, na segunda instância, existe já algo. Nós estamos numa situação melhor. Não é a ideal, mas é boa, é razoável. Por isso que a ênfase tem que ser na primeira instância. Nós temos que voltar as atenções e os recursos para a primeira instância no que se refere à implementação do processo eletrônico. E há uma controvérsia a respeito disso porque alguns estados adotaram modelos de sua própria iniciativa e agora existe um processo nacional de padronização. Quer dizer, há riscos de esses investimentos serem perdidos a partir dessa padronização nacional. Não, existe uma coisa chamada interoperabilidade dos sistemas. O que vai se buscar, provavelmente, é essa interoperabilidade. Então, o sistema adotado, por exemplo, em São Paulo, Santa Catarina, é diferente do PJE, que é adotado pelo CNJ e que nós, aqui, o presidente atual, estabeleceu como carro-chefe na questão do processo eletrônico, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça.
Isso não significa dizer que eles não podem se comunicar, os sistemas entre si. O que se precisa de padronização é desses sistemas se falarem, se comunicarem. Por isso nós pensamos na interoperabilidade, porque não seria possível, por exemplo, São Paulo hoje, que investiu milhões, né, no processo eletrônico, modelo, né? Com o modelo, é o ESAGE, de uma hora para outra, migrar para o PJE. O que há necessidade é do PJE e do ESAGE ou outro sistema se comunicarem entre si. Estabelecer uma convergência Exatamente. entre eles, né? Agora, presidente, além do processo eletrônico também, dos avanços tecnológicos, a boa gestão depende de práticas inovadoras e do planejamento estratégico, como o senhor falou no bloco anterior. Existe um modelo de gestão? Bom, se estuda, sim, modelo de gestão, existe sim modelo de gestão. O que se precisa, e o que eu acho que é fundamental, é que o planejamento ele tem que ter medição do que foi planejado, do que foi executado, qual o resultado, qual o grau de execução, qual o grau de satisfação. Diminuir a distância entre o planejado e o executado. Exatamente. Né? Por quê? Porque é a única forma de saber se o planejamento está sendo seguido ou não. E, senão não tem sentido planejar. E ser mais enxuto também, né, presidente? Exatamente. O que acontece no planejamento estratégico de alguns tribunais, do nosso, é que as iniciativas são várias. Nós temos mais de 40 iniciativas. Acho que seria melhor se nós restringíssemos essas iniciativas e realmente cumpríssemos, tivéssemos início, meio e fim. As iniciativas ligadas à infraestrutura, que são 3 na realidade principais, que são a implementação do processo eletrônico, a gestão de comarcas e pessoal. E, presidente, como nesse processo de melhoria da eficiência, como monitorar o trabalho das comarcas e dos diversos órgãos do judiciário? Bom, existem hoje instrumentos, hoje se monitora esse trabalho. Hoje o Conselho Nacional de Justiça, através de resoluções, ele estabeleceu alguns parâmetros, inclusive que servem, e isso só é possível através de um controle da atividade jurisdicional, de número de sentenças dadas, números de despachos, número de processos que entram, o que sai e o que entra. Isso tudo estatisticamente isso é apurado no judiciário. E como lidar, presidente, com essa explosão dos processos? Parece que o brasileiro descobriu o judiciário depois da Constituição de 88 e hoje estamos na casa de 90 milhões de processos, cerca de 90 milhões de processos em todo o país. Como tentar atender essa demanda? Veja bem, eu entendo que o acesso à jurisdição é um exercício do direito de cidadania. Na medida em que as pessoas tomam consciência desse direito, elas acessam o judiciário, até em razão até da nossa cultura, da cultura ocidental. O que nós precisamos é de outros instrumentos de medição, de mediação, de transação, conciliação, enfim, esses mecanismos. Detectar hoje, existem muitas ações de massa, né, para que nós possamos dar uma certa uniformidade nessas decisões. Isso tudo otimizaria muito a prestação jurisdicional, facilitaria a nossa atividade. Os processos são a forma mais civilizada de solução dos conflitos, mas nem sempre a mais simples e a mais rápida, né? Então, nesse sentido, então, é preciso investir em formas alternativas de justiça. Exatamente. Não digo nem forma... vamos chamar de formas alternativas de justiça, mas quando não se consegue resolver o seu problema e isso vai ao judiciário, é um terceiro que vai julgar, que vai decidir pelas pessoas que não conseguiram, é uma forma mais lenta, ela vem de fora para dentro, né? Há instrumentos que nós precisamos divulgar, que nós precisamos aprender a utilizar, como a mediação, como a conciliação. Esses são, eu acho que isso deve ser, nós devemos investir nisso tanto quanto. Muito bem. Presidente, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente, explicasse um pouco mais como será essa proposta que o senhor já desenvolveu, tem falado sobre ela, de orçamento participativo. Como será a participação dos juízes e dos servidores na sua gestão. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os desafios dos tribunais de justiça do país. O nosso entrevistado é o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, que toma posse no próximo dia 30 de junho. Doutor Pedro, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, desse desafio, dessa proposta que o senhor tem defendido de orçamento participativo. Como é que funciona isso? Será a participação dos juízes, dos servidores? O que vem a ser? Exatamente. O orçamento participativo, ele passa, evidentemente, primeiro pela realização do planejamento estratégico. Porque o orçamento ele tem que estar relacionado ao planejamento estratégico, compatível com o planejamento estratégico. O que se propõe, isso não é novidade, isso já existe no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em algumas prefeituras, em alguns municípios, já existe esse orçamento participativo. O que nós propomos é que os juízes das regiões, do Estado, que os servidores, representantes de segmentos eleitos pelos próprios servidores, possam opinar, possam se manifestar a respeito, primeiro, do planejamento e, segundo, do próprio orçamento participativo. Isso será feito através de comitês regionais, comitês locais. O senhor também disse que pretende investir muito na primeira instância. Como é que seria isso? O que os juízes podem esperar, as diversas comarcas de Minas Gerais? Bom, quando nós falamos em investir na primeira instância, focar a primeira instância como prioridade. Prioridade nesses três setores, nessas três áreas. Justamente para quê? Para que a prostração jurisdicional possa ser melhorada, né? Para que o juiz tenha melhores condições de trabalho. Seja investindo reformas de prédios, ampliação de prédios de fórum, seja no processo eletrônico, seja na gestão de comarcas. Isso tudo é uma coisa que está interrelacionada, todas as três. Não há como separá-las, mas, de uma certa forma, canalizar os recursos, focar na primeira instância. Porque diante da enormidade de recursos, o cidadão se pergunta, afinal, onde se faz a justiça? Se é na primeira, na segunda, terceira ou na quarta instância, né? A justiça se faz na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta instância. Nós não podemos pensar, não podemos separar a justiça de primeira instância, a justiça de segunda instância, não. Hoje, até pela questão as leis processuais, o juiz dá a sentença, essa sentença está sujeita a ser reexaminada através de recurso pela segunda instância. Então, isso nós não podemos separar uma coisa da outra. O que nós temos que fazer é correlacionar, ou seja, deixar tanto a primeira instância como a segunda instância mais ou menos equiparadas em matéria de recursos, em matéria de melhorias. Porque existe uma discussão, uma polêmica no país, também um projeto, uma PEC, se não me engano, dos recursos de diminuir essa aplicação desses recursos e tentar resolver logo o problema, o conflito nas duas partes, né? Inclusive acho que está em tramitação. Tramitação não falo, mas em elaboração, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para isso. Ou, se não me engano, ela foi recentemente publicada. Ela é recente, onde se coloca essa participação. Em Minas Gerais, especificamente, não houve muito, pelo menos o orçamento desse ano, não houve essa diferença, não. O que acontece muitas vezes é que as despesas de investimento, por exemplo, como melhoria de fórum, como reforma, às vezes não conseguem ser realizadas. Por quê? Porque muitas vezes o tribunal não dá conta de realizar. Então dá a sensação de que não há investimento na primeira instância. Não é bem assim. O que nós temos que fazer é melhorar essa parte administrativa do Poder Judiciário para que os recursos previstos sejam exercidos, ou seja, para que as despesas de investimento, para que as construções sejam realmente efetivadas durante aquele exercício financeiro, coisa que muitas vezes não é. Muito
Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que, antes disso, o senhor fizesse para os nossos telespectadores a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu achei um livro muito interessante, até para reflexão, do professor Lênio Streck, O que é isto? Decido conforme minha consciência. Porque é um livro que ele faz algumas reflexões sobre o ato de decidir. Se decidir é um ato de vontade ou não. Se os princípios são deontológicos ou se são axiológicos. Qual é o papel, a discricionariedade judicial no momento da decisão. É um livro interessante, é um livro que eu sugiro. Boa indicação. Só tem mais um, né? Tem o outro, é a Ideia de Justiça, de Amartya Sen, um filósofo indiano radicado nos Estados Unidos. É um livro muito interessante porque o estudo dele, esse livro, fala sobre a ideia de justiça a partir de conceitos do iluminismo, ou seja, ocidental, mas também sobre conceitos da filosofia, da cultura indiana, da cultura oriental. E da própria democracia também. Da própria democracia. Muito Exatamente. bem. Boas indicações, presidente. E vou falar em democracia, eu gostaria de entrar noutra discussão, que a democratização do judiciário é sempre uma discussão, uma discussão sem fim, interminável essa polêmica. A eleição do senhor é fruto de uma novidade dentro do judiciário, que representa aí uma participação de todos os desembargadores agora são elegíveis. Como é que foi isso? Bom, na realidade, eu fui eleito, eu sou o terceiro mais antigo dos candidatos que concorreram à presidência, né? Desde 2012, com a mudança do regimento, os órgãos diretivos, nós passamos a ter que publicar um edital das eleições e de que aqueles desembargadores que tivessem o interesse em se candidatar, eles deveriam se inscrever. Agora, recentemente, houve uma alteração. Por quê? Porque antes, de 2012 para cá, eram elegíveis os 5 candidatos mais antigos dos inscritos. Então, se tivessem 4 candidatos, todos eram elegíveis. Mas se tivessem 6 candidatos, eram os 5 candidatos mais antigos que seriam os elegíveis. O 6º ficaria de fora. Na alteração, essa alteração ocorreu porque se abriu o leque para que todos os candidatos que se inscrevessem fossem elegíveis, ainda que o número de inscritos superassem a 6, a 5, a 6, a 7, Entendi. enfim. Nós estamos na reta final, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da possibilidade de juízes votarem para presidente, como defendem as associações e os próprios juízes. A participação, a participação dos juízes, a questão dessa participação, ela tem que passar por uma alteração constitucional. Uma emenda constitucional. Com a emenda constitucional em que permita essa participação. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, que toma posse no próximo dia 30 de junho. E conversamos aqui sobre os desafios do judiciário, como a questão orçamentária, avanços tecnológicos e também o processo eletrônico. Presidente, obrigado pela entrevista e sucesso em sua gestão. Obrigado. Bom, foi um prazer, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.